muito mais mesmo. Eu queria continuar nesse mesmo ambiente, nessa mesma atmosfera de consagração, aqui que a maioria Eunice trouxe, orando pela vida das crianças. E hoje nós temos um milagre para apresentar para o Senhor aqui no altar. Amém? Queria convidar a Milena, trazer a Sofia, o Vitor. Pode vir também os avós. Nós vamos consagrar ao Senhor a vida da Sofia agora, no nome de Jesus. Depois de muitos dias hospitalizada, lutando pela vida, hoje ela está aqui no altar, no nome de Jesus. Amém, povo abençoado. Que tamanho. Amém, meus irmãos? Depois de 91 dias na UTI, ela veio ao mundo com companhia. Infelizmente não resistiu, né? Eram gêmeos. Mas está aqui o milagre, para a glória de Jesus. Você pode ficar de pé e agradecer conosco por esse milagre. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, queremos te agradecer pelo teu milagre, meu Deus, na vida da Milena, na vida do Vitor. Ó Deus, a Sofia é um milagre que testemunha o teu poder, a tua bondade, a tua misericórdia. E nós consagramos ela a ti agora, Senhor, para que ela continue a crescer, guardada, coberta agora pelo sangue de Jesus. Que o Senhor cuide, meu Deus, dos seus dias, e que todos os seus dias sejam abençoados. Pai, dá graça, meu Deus, aos teus filhos, os pais, os avós, ó Deus, e a toda a família, para conduzir, educar, ensinar os teus caminhos a esta criança, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos e consagramos a vida da Sofia a ti. Amém e amém, Jesus. E hoje é aniversário do Vitor, né? Que bênção, né? No altar, recebendo e entregando o presente para o Senhor. Que Deus abençoe, querido, no nome de Jesus. Graças a Deus. Está aí um mistério. Querido, tome assento. Deixa eu me alinhar com você. Agora é muito equipamento junto. Agora tem esse. Esse daqui, irmãos, foi um pedido especial. Que é para mim te ajudar a participar do culto. Esse aqui tem um laser. Cadê o laser? Cadê o laser, Jesus? Deixa eu ver. Ei, irmão, ó. Propaganda enganosa. Cadê o laser? Hã? É não, aqui, ó. É que eu quero achar os irmãos que estão dormindo. Falar, ei, esse está aí do seu lado. Queridos, bênção pura. Daqui a pouco a gente testa isso daqui. Nós estamos na segunda semana
desse tempo que nós estamos profetizando e declarando que esse mês será um mês de milagres, amém? No mundo aí fora eles costumavam dizer que o mês de agosto é um mês do quê? Do desgosto, a crendice popular. Nós cremos que julho Deus está pavimentando um tempo, um ano de bênção, porque o mês de agosto será um mês de muito gosto na sua vida, amém? Será um mês de celebração. E sempre que eu prego, irmãos, eu costumo orar antes. Então não vamos perder o costume, amém? Põe a sua mão sobre o seu coração. Eu não quero que você ore só para receber uma palavra. Eu quero que você ore nesta manhã, pedindo para que Deus fale com você, se relacione com você, para que Deus hoje manifeste a glória dele na sua vida. E Ele faz isso através da palavra, Ele faz através do louvor, Ele faz através da pessoa que está do teu lado, Ele faz, querido, através de um acontecimento, de uma oportunidade que Deus te dá, talvez de um desafio, uma luta que talvez você esteja passando e vivendo. Deus, Ele aproveita todas as oportunidades para se manifestar a nós. E Senhor, nós queremos a Tua palavra, queremos, meu Deus, a manifestação do Teu poder, da Tua glória, da Tua vida, Senhor, neste lugar, nesta manhã. Fala conosco, Pai, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, obrigado aos irmãos do louvor. Daqui a pouco vocês voltam, queridos. Volta aí, porque nós temos um momento aqui ainda de buscar o Senhor, de orarmos ao Senhor. Bom, deixa eu ver se vai funcionar. Não funcionou. Despluga aí, pluga depois de novo. Jesus, é você que está em cima, Jesus? Ah, então hoje tem milagre aqui, irmão, com certeza. Amém? Meus queridos, hoje nós estamos na segunda semana desta série, então, Casa de Milagres, uma vida transformada. E hoje eu quero falar com você de um texto muito conhecido. E ele é muito conhecido mesmo, mas está num capítulo que é praticamente um capítulo de milagres dentro do Novo Testamento. É um capítulo que narra um milagre atrás do outro. Na semana passada, nós falamos do gadareno, de como Deus transformou a vida daquele rapaz, de como Deus o libertou das cadeias do inferno, das cadeias malignas. E hoje eu quero trazer para você como Jesus entra na história, então, e na vida de uma mulher, e como a vida dela também é transformada, como a vida dela também é impactada, então, pelo poder de Deus. Hoje nós vamos falar de uma cura maravilhosa, uma cura excepcional, extraordinária. E por que eu acho tão importante, irmãos, essa cura? Porque ela tem um elemento que na maioria dos milagres não tem, e eu vou mostrar isso para você. É um milagre que acontece sem um pedido, sem um clamor. É um milagre que acontece sem uma súplica. É um milagre que acontece por pura determinação de fé. É um milagre que acontece por um toque. Ele não acontece porque Jesus impôs as mãos ou houve uma oração efusiva. Acontece por uma decisão. Então, milagres também são fruto de decisão. E, irmãos, falar de milagre é falar da Bíblia. A Bíblia é um livro de milagres. Você acredita nisso? Hoje, o que nós vamos ver, ele é significativo, porque ele traz consigo um drama, e um drama de vivência. Às vezes nós nos deparamos com milagres, e milagres repentinos. Aqui nós vamos ver a história de uma pessoa, de alguém que lutou por um milagre, buscou um milagre, fez tudo o que podia, então, para ver o milagre acontecer. Vamos abrir, então, a nossa Bíblia aí, em Marcos capítulo 5, verso, pode começar no 24, mas é a partir do 25.
Amém? Se você encontrou, diz glória a Deus. Está na Bíblia ou está no telão aqui? Muito bem, diz assim: e certa mulher que havia quantos anos, igreja? Não, você está na Bíblia ou não está na Bíblia, irmão? Ah, então tá, então vamos alinhar direitinho. E certa mulher que havia, e o que essa mulher tinha? Uma coisa normal, né? Um ciclo menstrual, mas não é, o dela era sério. Veja, o dela era contínuo. Ela tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue, e isso não cessava. E que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo de mal a pior. Ou seja, irmãos, todo esforço empregado não tinha um sinal, uma melhora. E isso talvez traz mais sofrimento para uma pessoa. Quando você está em busca de uma resposta, em busca de uma solução, e empreendendo todo esforço financeiro, todo esforço de tempo, toda expectativa. Então, essa era a vida dessa mulher. Ouvindo falar de Jesus, ela veio por trás, entre a multidão, e tocou a sua veste, porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, o que vai acontecer, igreja? Serei curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Muito bem, muito obrigado, minha amada. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que fizera isto. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. Ou seja, essa mulher, ela não apenas disse que estava curada, ela contou todo o seu enredo, em público, numa situação de perigo e numa situação de assumir talvez também um grande vexame, porque a situação dela era uma situação que lhe segregava. E lhe disse: filha, a tua fé fez o que, igreja? Te salvou. Por que Jesus não disse apenas te curou? Vai em paz e seja o quê? Curada deste mal. Veja que Jesus está confirmando a convicção daquela mulher, porque os versículos anteriores estão dizendo que ela já se sentia, ela sabia, e ela então é capaz de testemunhar o que lhe havia acontecido. Irmãos, o que é um milagre? O que caracteriza um milagre? O milagre, ele é uma intervenção de Deus. O milagre é uma quebra que Deus faz, então, na ordem natural das coisas. É uma reposição, é uma devolução do estado natural. Qual era o estado natural daquela mulher? Irmão, de ter um ciclo menstrual normal, uma vez no mês, por um período, não sei de quantos dias, mas esse seria o normal. E o que Jesus faz é restabelecer a ordem das coisas. Então, é uma intervenção soberana de Deus e que está acima das leis físicas para colocar de volta tudo no seu natural. Mas milagres na Bíblia são chamados de sinais ou de maravilhas que Deus faz, porque revelam verdadeiramente que Deus existe. Por que então a Bíblia registra milagres desde o Velho Testamento? Para comprovar, para mostrar a existência de um Deus que intervém
no físico, no metafísico, no natural e no sobrenatural também. Irmãos, os milagres aconteceram no passado e eles também continuam acontecendo hoje, no tempo presente. Eles continuam acontecendo e eu digo para você, eles continuarão a acontecer e pode ser na sua casa e na sua vida. Nessa manhã, você crê? Você quer? Você quer um milagre? Porque olha, irmãos, é engraçado que Jesus pergunta para um homem que está enfermo, você quer ser curado? Você quer ser curado? Você acredita no milagre? Irmãos, eles existem e precisam continuar acontecendo. Muito bem, irmão. O que está rolando aí? Ah, está desligado? Então tá, em nome de Jesus. Então liga aí. Daqui a pouco, então, ele calibra aí comigo. Mas eu quero te contar algo aqui muito importante sobre milagre. Porque existe uma disputa muito séria entre fé e ciência, entre razão e fé. Esse é um debate que sempre existe. E depois disso surge também para nós uma outra pergunta. Se o milagre existe, se Deus é bom e se tem cura, por que Deus não cura todos? Por que a cura não é para todos? Por que tem a dona Eunice que eu já tenho, eu não sei quanto tempo faz que a gente ora pela perna dela. Às vezes ela tem melhora, mas ela ainda não teve a cura. Mas já tem outros que vêm aqui e a gente ora e Deus cura, sabe? Já teve momentos que nós oramos aqui que Deus abriu o ventre de pessoas que não podiam ter filhos, de uma maneira miraculosa, sobrenatural. Pessoas que fizeram todo tipo de tratamento, mas numa oração, num culto, numa busca ao Senhor, irmãos, então isso acontece. Deixa só o irmão passar, querido, porque senão vamos dividir a nossa atenção. Depois a gente testa, depois. Tem que testar no começo, irmãos. No meio do caminho não tem jeito. Esse experimento aqui é um experimento que eu estou falando para você. Qual experimento? Quantos aqui conhecem o Vineyard? Já cantou a música dele, sim ou não? Ali pelos anos 80, quando essa igreja começou a crescer, essa igreja dele que se chama Videira, não é a Videira de Goiânia, ele foi impactado por uma mensagem do Senhor. Ele cria que evangelismo tinha que ter poder. Ele cria que evangelismo também era feito por poder e que curas e sinais acompanhavam. E foi num período que a igreja dele estava em franca ascensão e Deus traz isso no coração dele. E o que ele faz? Ele convoca a igreja e diz, olha, nós vamos fazer um jejum por 90 dias. E Deus vai nos dar uma estratégia para orar por pessoas e ministrar com o poder de Deus. Então, depois de 90 dias, ele então recebe uma palavra no coração dele, ele procura vários hospitais nos Estados Unidos e também ali na Inglaterra, e ele diz, olha, eu quero permissão de vocês, que vocês façam os prontuários dos pacientes em antes e depois. Qual a permissão que nós queremos? Orar pelos pacientes, orar por todos eles, por todos os quadros, começando pelos pacientes tidos como pacientes terminais. Irmãos, ele faz um estudo de campo. Então, não há pesquisa científica, porque não tem um método científico. Mas ele faz um estudo estruturado, balizado, até com algumas universidades. E o que acontece é o que está nesse quadro aqui. Durante esse período, durante 3 anos, orando com pacientes, pegando o seu antes e depois. A conclusão do estudo foi essa. 30% depois desse tempo de oração foram curados imediatamente. Muitos
pacientes terminais. Outros, 20%, tiveram curvas de recuperação. Ou seja, aquela pessoa que recebe uma oração, ela vem para o culto, ela sai daqui e diz, bom, parece que não aconteceu nada. E daqui uma semana, daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, então, recebe uma cura, uma melhora gradativa. Mas, notem que 50% não tem uma mudança física imediata. Não tem. E alguns não são curados. Então, metade é curado, um percentual instantaneamente e o outro muito depois. Então, querido, qual é a conclusão que eu e você tem que chegar nisso daqui? Pastor, então, a cura não é para todos, o milagre não é para todos. Irmãos, entendam uma coisa. O que está sendo considerado aqui é um milagre de uma cura física. Mas eu quero perguntar para você, qual é o maior milagre? Porque uma coisa a gente precisa saber. Deus ainda continua sendo com 50% que não foi curado? Continua sendo, sim ou não? Ele continua sendo Deus, sim ou não? Ele continua com essas pessoas, sim ou não? Então, irmãos, a conclusão que a gente chega é que Deus tem uma palavra para quem é curado, e Deus tem uma palavra também para quem não está curado. Esse é o mesmo Deus. A bondade dele alcança tanto um quanto o outro. Deus é Deus quando você está sadio, e Deus continua sendo Deus quando você está enfermo. Se Deus te curar hoje, Ele é Deus. Mas se Ele não te curar e levar para o céu, Ele continua sendo Deus. Pastor, mas eu quero ser curado aqui. Pastor, eu quero a cura aqui. Ô, irmão, entender planos de Deus não é tão simples e não é tão fácil. Então, às vezes, a gente ora pelo milagre e nós queremos o milagre, irmãos, e ele acontece. E nós devemos crer. Porque eu não sei quem aqui dentro, nesta manhã, será curado. Mas eu sei que se Deus quiser, Deus, Ele tem poder hoje para restaurar e para curar você. Amém? Alguns, gradativamente, alguns, depois de 7 mergulhos ali no Jordão, outros, como aqueles leprosos, indo pelo caminho, andando, e depois de andar e caminhar, eles olham para si e dizem, eu estou curado. Avançando, andando. Eu não sei, pode ser hoje, que Deus toca na perna aqui então da dona Eunice, e no nome de Jesus traz remissão completa, no nome de Jesus. É o que você quer? Nós devemos orar e crer, irmãos. E agora, engraçado, esse homem orou, muitas pessoas foram curadas, e no ano de 1993, ele é acometido de um câncer inoperável. Não tem como operar, não tem como, irmãos, erradicar, tem como tratar. Ou seja, existia uma sentença de que aquilo exterminaria com a vida dele. Mas é engraçado, ele foi curado do câncer. Ele venceu o câncer. E, para entender o propósito de Deus, só Deus mesmo, esse homem cai, bate com a cabeça e morre com hemorragia cerebral. Vai se entender. Mas olha, a Bíblia diz que para o puro tudo é puro, mas para o impuro tudo é impuro. Para o impuro ele diria assim, uai, mas se Deus já curou ele do câncer, por que não cura agora de um AVC? Fala comigo, porque Deus é Deus. Irmão, a gente tem muita pergunta. A gente tem muita pergunta. É ou não é, irmãos? Pergunta a gente tem demais. E engraçado que as nossas perguntas sempre estão baseadas numa falta de contentamento. Aí agora esse Deus que não curou o AVC deixou de ser Deus.
Não, irmão, é isso que eu quero que você saia daqui hoje, compreendendo e entendendo que o maior milagre na minha e na sua vida não é cura física, é a transformação da sua vida, é a transformação do seu coração, é a transformação do meu e do seu ser. Então, querido, milagre é a restauração da ordem natural estabelecida por Deus. E aí a gente vai então para o cenário dessa mulher. Qual o cenário dela, irmãos? Qual a sua condição? De um esgotamento completo, de um esgotamento total, de lidar com algo que não está ao alcance dela a fazer. É depender de outros, é depender de um sistema. A condição dela, 12 anos, padecendo. Com certeza, essa mulher tinha anemia, um cansaço extremo, né? Porque anemia dá cansaço, dá desânimo. E financeiramente, como era a vida dessa mulher? A Bíblia não fala da fonte de recursos, mas diz que ela gastou todo o seu dinheiro. Tudo quanto é tratamento que estava disponível, irmãos, ela tentou. Só que ao invés de ver a sua vida tomando um outro rumo, melhorando, ela só piorava. Ela só piora. Só de mal a pior. Esse é o cenário. O que completava esse cenário? As regras, irmão, a convivência social, o pacto social ali daquela época. No estado dela, ela era considerada uma mulher impura. Veja, que casamento sobrevive, irmãos, com 12 anos, sem relação. Talvez você até conheça algum, né? Mas, irmãos, não tem. E é anormal. Irmão, é anormal. Um casamento, um relacionamento sem intimidade física, sem intimidade... Ô, irmão, então eu penso que, de fato, era um grande castigo ali também. Ela não podia ser tocada. Ela não podia sentar na cadeira que você está sentada, irmão. Se ela tivesse no período dela, e como era constante, ainda que ela tivesse os seus meios, aonde ela sentava, ninguém podia sentar. É por isso que ela não podia ir ao culto, estar na igreja. Ela não podia entrar sequer no templo. Ou seja, o culto para ela era proibido, de acordo com as leis levíticas. Mas uma coisa, querido, que você precisa compreender, então, nessa manhã. Aquilo que parecia o fim da linha para aquela mulher foi uma oportunidade, o começo do agir de Deus, o começo de uma transformação. Eu não sei como que você entra aqui para esse culto nessa manhã, mas tem coisas na nossa vida que às vezes é tão sofrida, irmãos, é tão penoso, dura tanto tempo, sabe? Destroça tanto o coração, e a gente acaba ficando segregado, não como essa mulher, porque ela tem fluxo de sangue, mas a gente emocionalmente vai se retraindo também, vai segregando, ficando isolado, não participando, talvez de tantas coisas que a gente até queria participar, ou gosta, e a gente vai considerando o fim da linha. O fim da linha, talvez em uma situação, ou talvez da própria vida. E no nosso contexto atual, eu acredito, irmãos, eu acredito que talvez nem todas as pessoas são fortes o suficientes para lidar com tanto tempo de sofrimento e com o mesmo sofrimento. No geral, a gente é treinado a sofrer, mas sofrer por um tempo e por coisas diferentes. Pelo mesmo motivo e pela mesma coisa? Não. Isso para nós é um grande desafio. Essa mulher, querida, então, mostra algo muito importante. Um fator para o milagre acontecer. Um fator que traz para mim e para a sua vida, de fato, milagres. E qual o milagre? O milagre talvez já aconteceu, o que eu espero,
Mas um outro milagre ainda muito maior, o milagre de suportar, olha, de viver uma vida, irmão, contente diante de Deus, contente diante do mundo, independente daquilo que eu estou passando. É aquilo que o apóstolo Paulo, ele diz, eu aprendi a estar contente. Amém? Ele aprendeu a estar contente, tendo ou não tendo. E ele mesmo, ele testifica e testemunha de que havia nele um espinho na sua carne. E a Bíblia diz que havia também um espírito que o esbofeteava. Eu não sei que espírito é esse, irmão, que consegue dar bofetão. Eu espero que ele não apareça por aí, né? Mas a Bíblia narra, e isso é dito. Agora, o milagre acontece porque essa mulher, ela mostra que existe uma necessidade. Ela mostra e revela uma necessidade de um encontro, porque ela ouviu falar de Jesus. Você tem ouvido falar de Jesus, irmão? Sim ou não? Todo domingo, né? Toda quarta ou todo dia. Eu não sei como que é a sua conexão aí semanal. Mas ouvir falar de Jesus, você já ouviu. E sobre as maravilhas dele, você já ouviu falar? Sim ou não? E você pode contar alguma que ele já fez na sua vida? Olha aqui para mim, igreja. Olha aqui para mim. Eu às vezes olho para o meu testemunho e falo assim, meu testemunho é muito fraquinho. Ele é muito fraquinho. Uma carreta não passou acima de mim. Eu não caí de nenhum avião. Eu não sofri nenhum naufrágio no navio. Eu nunca ganhei 15 tiros. E etc. Meu é muito fraquinho. Eu sempre fui muito pacato. Nem rock and roll eu ia. O Rony se lembra dos rock and roll, né? Nem nisso eu ia, de tão quieto que eu era. Eu tenho gente querendo saber o que é, irmão. Não... É tipo esses troços aí de Farma Aura, viu? É um trem, mais ou menos. Querido, aí às vezes a gente fica assim, nossa, eu tenho que ter um grande problema para mostrar que eu tenho um grande Deus. Irmão, sabe qual que é a maior demonstração de que Deus é muito bom na minha vida? É que eu não precisei passar por essas coisas. E eu estou aqui debaixo do cuidado, do zelo, do livramento e da proteção dEle. Amém, irmão? Sabe, então é a presença dEle na minha vida. Isso para mim é a maior demonstração da presença, do poder de Deus. Mas há momentos que nós temos uma necessidade e é legítimo nós buscarmos. E é por isso que a Bíblia registra que tem milagres, que Jesus fez e que nós podemos pedir. Mas, irmão, não tente ficar pensando assim, Deus só age porque eu tenho um grande problema. Não, irmão, Deus age quando você tem, quando você não tem. E, aliás, Deus age para você não ter alguns. Você está entendendo, irmão? Deus age exatamente para que você não tenha que entrar. Jesus entra na história dessa mulher depois. Ela ouviu falar dele em um momento da sua vida. E num momento de muita dor. E louvado seja Deus. Porque na dor nós podemos encontrar o Senhor. Amém? A dor às vezes acaba sendo também um caminho. Essa mulher, ela tinha uma grande necessidade. Uma grande necessidade. E ela tinha também os seus desafios. Se você estiver aqui acompanhando, a necessidade dela é grande. Qual que é o primeiro desafio? Um povo, uma multidão que está bloqueando a visão dela. E outra coisa, ela não pode estar no meio dessa multidão. Se ela fosse pega, ela seria punida. Haveria punição e não alento. Se no meio da multidão alguém descobre que é ela, de fato ela estava coberta, irmão, disfarçada, para as pessoas não saberem. A multidão não está ali com o mesmo propósito dela.
A multidão está ali para passar tempo, irmão. Curiosidade, sabendo de Jesus e etc. O que tem para a multidão? Nada. É o que acontece com muita gente que vem para a igreja. Ele vem para o culto, mas ele vem com o mesmo espírito de multidão. Ele não vem para tocar em Jesus. E ele não vem para ser tocado. Ele não vem para buscar poder. Ele às vezes vem para saber o que vai acontecer. Irmão, muitas pessoas participam da igreja, às vezes por mera o que, igreja? Necessidade de aglomerar, de estar junto, só aglomeração natural. Mas, irmão, hoje, quando você saiu da sua casa, eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele já estava incitando o seu coração a pedir para Deus algo novo, fazer algo novo na sua vida, também na sua casa. Mas resultado de multidão não tem poder de Deus. Tem emoção, tem sensação, sabe? Em aglomeração, onde tem muita efusão, sabe? Tem coisas, olha, que nos agrada e nos abastece. Mas essa mulher, ela não precisava de sensação, ela não precisava de se sentir bem, ela precisava de um milagre. Ela tinha uma necessidade. Irmão, ela não queria ter uma noite, um dia de prazer, ela não queria ter um dia de alívio, ela queria ter uma mudança de vida, ela queria ter uma transformação na sua história. Entende, igreja? Você veio nessa manhã aqui, você tem a possibilidade, a oportunidade de se aproximar de Jesus de uma maneira intencional. Vir diante dele. O que você veio? Essa mulher reconheceu que Cristo tinha poder. Ela reconheceu que ele era de fato esse Deus que está caminhando no meio do povo, sabe, num corpo físico, e que poderia. E essa mulher, ela tem uma coisa muito importante. Ela já fez de tudo. Irmão, mais uma ação para ela é só um fato. Ela então tem uma ação de ir buscar quem é que deu a ideia para ela de tocar no manto de Jesus. De onde que ela tirou essa inspiração? Ela não tirou uma inspiração, irmãos. Ela fez o que ela podia. Entende, irmão? Faça o que você pode com aquilo que você tem no momento que você está. Entende, querido? Às vezes você pode gritar. O cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele podia gritar, porque o povo olhava e falava: de novo esse cego quer chamar atenção agora. Mas aquela mulher não podia chamar atenção. Ela não podia. Ela não podia gritar e dizer: olha, eu tenho um fluxo de sangue. Não, pelo contrário. Ela tem uma ação dentro da sua limitação. A motivação dela, irmãos, é uma fé genuína. É uma fé, querido, olha, decidida. É um toque de quem crê. É um toque de quem de fato agora espera uma mudança. E algo vai acontecer na vida dessa mulher. Por quê? Porque ela tem uma decisão de fé. Fala comigo, decisão de fé. Ô irmão, decisão de fé é aquilo que você tem, que você faz, antes mesmo de sentir, antes mesmo de ver. Olha, aquilo que você está esperando, conforme diz Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera, a comprovação das coisas que não se veem. A Bíblia diz que aquela mulher tocou no manto de Jesus, na orla das suas vestes, e ela diz que imediatamente estancou o sangue, e ela se sentiu então curada. Agora, como que ela prova para a multidão que ela está curada? Será que se ela levantasse a saia, seria uma boa alternativa? Não, né? Ela não pode chamar a atenção.
Mas veja, olha aqui, irmãos, um toque muda tudo. Um toque com fé. Tocar. Ela tocou nas vestes de Jesus. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Você crê nisso? E como que o corpo de Cristo hoje toca? Como que o corpo de Cristo toca? Qual que é o manto de Jesus? Quem é a mão dele? Irmão, é o próprio ambiente da igreja. Sabe, é a mão da Meire que está aí próximo da amiga que ela trouxe para o culto hoje. Como é que Jesus está tocando? É ele que está no meio? Não, ele está usando a sua mão, porque você é corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E é por isso que a gente deve crer que sinais e maravilhas podem acontecer. Então, irmãos, foi um toque de fé que mudou toda a história, alterou toda a estrutura de vida daquela mulher. E um toque de fé começa com uma consciência de uma grande necessidade. Qual necessidade? Parar de sofrer. É entender que o sofrimento não é algo determinante na nossa vida, não foi Deus que determinou. Ah, mas então por que Deus não cura? Irmão, se Deus não cura, Ele te sustenta. A Bíblia diz que tem enfermidade que às vezes a pessoa não vai vencer. Ela vai passar. Mas a Bíblia diz que Deus afofa o leito dessa pessoa. Deus traz conforto. E tem gente, irmão, que tem hora de partir, sim ou não? Porque por nós, as pessoas ficariam aqui 200 anos. E, aliás, olha como que a gente é egoísta. Por nós, eu estou falando assim, no globalzão, no geralzão. A gente quer que o outro fique e espera a gente partir. Para a gente não ter que passar pela dor. Sabe, irmãos? De perder a pessoa. Entende? Ah, não, pastor, mas não é assim que eu penso. Não estou dizendo que você pensa assim. Eu estou dizendo que o nosso coração às vezes é assim. Então, querido, veja, ela sofreu muito, gastado muito, se desgastado muito. A segunda coisa é que a gente toca com fé, é quando a gente decide buscar Jesus, mesmo no meio da multidão de questionamento, da multidão de dúvida, da multidão, irmãos, de si, e se eu for e não acontecer, da multidão, olha, de possibilidades impossíveis que pode estar diante de nós. Então, um toque de fé acontece quando nós decidimos buscar Jesus com fé, e esperar o resultado que vem dele. O toque de fé acontece também quando Jesus é o maior objetivo da minha e da sua vida. Veja que essa mulher, irmãos, ela colocou de lado todas as coisas, tudo, reputação, ela colocou de lado o seu medo e ela definiu um objetivo. Qual era o objetivo dela no meio da multidão? Cristo. Amém? Eu vou tocar em Jesus. Então, quando nós fazemos de Jesus o nosso maior objetivo de vida, nós tocamos nele. Nós tocamos na sua glória. Nós tocamos, querido, também nas suas vestes. E aqueles que tocam em Jesus, irmãos, deve fazer isso conhecido aos outros. Entende, amado? Quem tocou em Jesus deve contar que tocou em Jesus. Porque se de Jesus saiu o poder, se de Jesus saiu virtude, nós precisamos contar aos outros. Por quê? Porque, irmãos, ao tocar em Jesus, aquela mulher, em 3 áreas, imediatamente, ela é restaurada, integralmente. Primeiro, ela não tem mais fluxo de sangue. Parou. Segundo, Jesus dá para ela uma coisa que ninguém deu. Tem coisas que só Deus vai te dar, amém, meu irmão? E já tem uma coisa que Ele te deu e que talvez você não valorize. Vou perguntar para talvez você esqueceu. O que você é? Deus já te deu paternidade. Deus já te deu filiação. Deus já te deu herança.
Deus já te deu, irmão, futuro. Deus te dá presente e Deus cura e restaura você do seu passado. Entende, irmão? Isso já é seu. Agora, Jesus devolve a dignidade para aquela mulher, chamando ela de filha. Filha, a sua fé te salvou. Ele devolve a dignidade, um lugar na família de Deus e no meio do seu povo. Espiritualmente, Jesus declara a salvação daquela mulher, oferecendo para ela agora, não só a possibilidade de não ter mais fluxo de sangue, mas na eventualidade dela ter uma outra enfermidade e vir a morrer por outra enfermidade, ela agora tem a salvação eterna. Ela tem paz com Cristo. Amém, povo de Deus? Querido, então eu quero caminhar aqui para o final e dizer para você, esse milagre aconteceu em público, mas nós estamos nessa série falando para você de casa de milagres. Sabe, a maioria dos milagres no Novo Testamento ocorreu num contexto de casa, de família, e não no templo. Então, no nome de Jesus, que esse mês, de fato, eu e você tenham o mesmo espírito dessa mulher. Nós devemos contar o que Jesus está fazendo. Na época do Íris Rezende, ele era engraçado, a gente ia lá no Paço Municipal, porque teve uma época o Dr. Paulo Garcia, que era o meu chefe direto, ele estava namorando, depois ele veio a se tornar prefeito. Mas era muito engraçado que todas as vezes que a gente entrava lá para falar com o Íris, ele contava a mesma história, irmãos. A mesma. E às vezes ele contava outra história, mas era a mesma também. Mudava a história. E a gente ficava intrigado, por que é que toda vez ele conta a mesma história? Eu pergunto para você, irmãos, essa mulher, ela tem que contar isso daqui até que dia? Sempre. Até que dia que você tem que contar da bondade de Deus? Seus filhos têm que saber, seus netos têm que saber, os seus parentes têm que saber, a sociedade tem que saber. Irmão, o mundo inteiro tem que saber. Nós precisamos contar o que Deus fez. Jesus exigiu que ela contasse. Jesus mandou que ela contasse a verdade publicamente para dar glória a Deus. Irmão, o testemunho, ele é muito importante. O milagre, ele deve acontecer também para animar e inspirar os outros. Querido, para de caminhar no silêncio. Para de caminhar nas sombras, como se Deus não tivesse feito nada por você. Irmão, a minha vida é um grande milagre. A minha vida é um grande milagre. Eu olho para onde eu moro hoje e falo, Senhor, somente o Senhor, sabe, para me tirar de um barraco de tábua, que eu dormia vendo do lado de fora, morando numa república, cheia de gente, com um banheiro só, e hoje eu entro na minha casa e falo, meu Deus, é muita casa. É muita casa para pouca gente. É muita casa. Irmãos, eu olho e falo, é só o Senhor. É só o Senhor. Eu lembro que quando me casei com a Genesi, a gente mudou lá para o Santa Rita, praticamente uma fazenda. E meu sonho era comprar um carro, para deixar de pegar Ixa e Anguera. Aí hoje eu fico olhando, irmão, não importa hoje com o carro, se ele é novo, se ele está velho, e etc. Mas eu fico olhando hoje, a transformação é dentro de mim. Eu não me preocupo se eu tenho um carro novo ou um carro velho. A única coisa que eu sei é que Deus está cuidando de mim. E esse cuidado, ele não falha, ele não falta. Eu preciso contar.
Eu preciso contar o que Deus fez em mim como pessoa. Eu preciso contar o que Deus tirou de mim, sabe? De temor, de enfermidade, graças a Deus, eu não tenho. Minha mãe tinha hipertensão, diabetes, minha mãe tinha o colesterol alto, osteoporose. Irmã, vai juntando aí um monte de coisa. E todas as vezes eu falo, gente do céu, eu tenho que correr disso. Graças a Deus, eu não tenho pressão alta, eu não tenho diabetes. Toda vez que eu vou fazer exame, eu estou lá na esteira, lá e o médico está lá assim, rapaz, você está calibrado, hein? Doutor João Marcelo, seu coração está bom. Eu falei, glória a Deus, doutor, Deus tem me guardado. Está aqui. Mas herança genética existe, graças a Deus por isso. Ah, pastor, mas se eu contar isso não tem graça, as pessoas querem ouvir que o senhor foi curado. Ô, irmão, eu quero contar para você que Deus, na graça e bondade dele, tem me permitido ter saúde, com todos os indícios para poder ter uma doença. Entende, amado? Querido, conta para as pessoas. Mas, pastor, eu preciso que Deus faça primeiro na minha vida, para eu contar. Ô, irmão, a sua casa esse mês é uma casa de milagre. Talvez não é cura física que está precisando, mas é um milagre. Na semana que vem nós vamos falar sobre a transformação da nossa família. Vamos orar por isso. Hoje em especial, nós vamos orar pelo um toque de Deus no nosso físico, na nossa saúde, no nome de Jesus. E esse mesmo Jesus, olha, que cruzou o caminho daquela mulher, que estava indo para curar uma moça, e você vai ver esse drama, que é a filha de Jairo, ele está a caminho, a menina está doente, ela morre, porque Jesus para acudir essa mulher, mas aquela menina, ela está, irmãos, no trilho de Jesus. E se você quer saber, ela passa muito bem. Amém? Querido, então eu quero convidar você a ficar de pé, no nome de Jesus. Aonde Deus precisa tocar hoje na sua vida? Que hemorragia Deus tem que estancar? É de alma. A sua alma sangra, ela está sangrando, ela está perdendo vida. É o seu corpo. Irmão, essa é uma oração que eu faço, olha aqui para mim. Quando eu vejo que as receitas estão começando a ficar muito lá em casa, eu começo a orar e falo, Senhor, nos livra, Senhor, do convênio com a farmácia. Nos livra, traz melhora, traz cura. No nome de Jesus, traz uma mudança aqui para nós. Irmão, Jesus está cheio de poder para liberar na sua vida, mas você tem que tocar nele nessa manhã. Amém? Você precisa tocar nele. Essa mulher era por ela, mas talvez o toque que você está precisando hoje é em alguém da sua casa, em alguém da sua família. É também alguém, querido, que como essa mulher está sofrendo. E se com você, querido, está tudo bem, que bênção, que bom. Sai desse culto hoje com seu coração fortalecido, dizendo, Deus, eu te glorifico porque o Senhor também tem guardado a minha integridade física, a minha saúde.